Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário, ele é muito importante para nós. Muito bem. Então, povo de Deus, a mensagem de hoje que nós vamos falar a respeito do o sonho de Nabucodonosor. Então nós vamos falar sobre sonhos, tá? Porque existem sonho profético e sonho comum. Então nós vemos que e tem também o pesadelo, né? Essas três naturezas de sonho, né? Sonho comum, um sonho profético, quando Deus quer passar uma mensagem através de sonho, e também tem o pesadelo, né? Que é um sonho, assim, um sonho de opressão, né? Um sonho de opressão. Muito bem. Então nós vamos, Daniel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: no segundo ano de seu reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e a sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dessem o que ele havia sonhado, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando chegaram e se apresentaram ao rei, então o rei lhe disse, muito bem. Então eles chegaram e apresentaram ao rei. Então nós vemos, logo depois que Daniel e seus companheiros entraram no serviço do rei de Babilônia, eles passaram a ser funcionário público, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Assim que eles entraram no serviço público, né, ali do rei, da Babilônia, ocorreram acontecimentos que revelavam a uma nação idólatra. Depois que eles entraram no serviço público, começou a revelar, a aparecer, a acontecer certos movimentos em toda a Babilônia que revelavam
a fidelidade, o poder e a fidelidade do Deus de Israel. Antes não, era tudo normal, como as outras nações. Mas depois que esses meninos, esses jovens, entraram no reinado, começaram a fazer parte do funcionalismo público ali do rei da Babilônia, começaram a acontecer eventos extraordinários. E veja que Nabucodonosor teve sonhos, mas esses sonhos não é sonhos comuns, eram sonhos proféticos que Deus estava passando o recado, que Deus estava passando o recado a eles. E o que é sonho? Sonho, não é? Antes de nós vermos o sonho, nós vamos destacar as pessoas que Nabucodonosor mandou chamar. Então ele teve um sonho, e o sonho escapou da mente dele e ele ficou perturbado. Aquele sonho começou a incomodá-lo. E ele chamou ali os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os sábios, todos. Essas pessoas que estavam em volta do rei, esse grupo que vivia em volta do rei, era como se fosse um trabalho sacerdotal. Ele auxiliavam o rei no sentido espiritual, no sentido religioso, no sentido excepcional. Tudinho serviço de magos, de sábios, de astrólogos, dos feiticeiros, e assim por diante. Mas em todos os países eram assim, da época antiga. Só Israel que tinha o rei, e ao lado do rei era um sacerdote e um profeta, para consultar a Deus. O sacerdote levava a Deus a petição do rei, e a resposta vinha por via profeta. E os profetas, Deus manifestava, assim diz o Senhor. Ele respondia à petição feita. Muito bem. E no tempo lá da Babilônia, dos outros países, fora Israel, o povo, o rei, ele tinha os magos, os magos eram considerados como os sábios, né? Os astrólogos, os feiticeiros, né? E assim por diante. O sábio e os magos, eles eram aquele grupo de pessoas que julgavam todas essas causas. O sonho, eles interpretavam do sonho, eles faziam todas as revelações do rei, e o rei tinha que aceitar, porque o acerto deles era quase 100% certo. Qualquer causa, qualquer sonho, qualquer revelação que eles interpretavam era quase 100% certo. O rei podia ficar tranquilo que era certo. Mas essa causa em específica, desse sonho do rei, o rei teve um sonho e esse sonho deixou ele perturbado.
Ele ficou tão perturbado, acordou e o sonho escapou da mente dele. Ele não conseguia lembrar a natureza do sonho. Então ele chamou os seus sacerdotes, assim, entre aspas, né? Que são os feiticeiros, os magos, os sábios, os encantadores. Chamou, porque ele estava perturbado e queria saber, o sonho estava incomodando. Ele queria saber o que aquele sonho queria dizer para ele. E nós vemos que esse sonho tirou ele do sério. E no versículo 3, nós vamos ler aqui, diz assim: então o rei lhe disse para o grupo que ele mandou chamar: eu tive um sonho que me deixou muito perturbado, muito preocupado. E eu não vou ficar sossegado enquanto eu não souber o que esse sonho significa. Eu quero saber o significado desse sonho. Veja o versículo 4. Assim ele estava falando para todos os seus auxiliares ali, os seus sacerdotes, os seus a pessoa ali do seu convívio. Então, os caldeus, por que tinha os caldeus ali? Também no meio dos magos. Porque os caldeus eram o que falavam, na língua aramaica, que era a língua oficial do rei. Por isso que tinha ali também o grupo dos caldeus, os sábios ali, os caldeus. Versículo 4. Então os caldeus responderam ao rei. Pode ver, todos eles entravam no acordo e eram os caldeus que falavam com o rei, por causa da sua língua original. Porque o feiticeiro, às vezes, era de um outro país, os magos eram de outro, o astrólogo de outro, e todos ali, né, naquele lugar, e só que tinha os caldeus, que era a língua aramaica, né, que eles falavam, depois que eles entravam num acordo, num consenso, ele levava para o rei, eram os caldeus que passavam a mensagem para o rei. Então, os caldeus responderam ao rei em língua aramaica, que era a língua oficial do rei. E, ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretamos. Correto. Tá certo. Versículo 5. Mas o rei respondeu e disse aos caldeus: o que eu sonhei me fugiu da mente, escapou da mente. Pois vocês que ficam ao meu lado, para interpretar esse sonho que me fugiu da mente, pois vocês ficam ao meu lado e para resolver esse tipo de situação. Eu estou complementando a palavra. Essa situação sobrenatural, porque um sonho é um fenômeno sobrenatural. Todos os sonhos é fenômeno sobrenatural. É um sobrenatural. Não é normal. Não é normalidade.
Então nós vemos, louvado seja Deus, eu farei, o rei falando, eu farei com que vocês sejam cortados. Olha bem, porque se vocês não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, eu farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em montes de entulho. Eu vou derrubar as suas casas, eu vou entulhar as suas casas, vou cortar vocês em pedaços. Olha quanto que o rei estava perturbado por causa desse sonho. Ele queria, porque queria saber, porque esse sonho tinha lhe incomodado o seu espírito. Era Deus querendo passar uma mensagem. Porque o seu servo Daniel já estava no palácio. Já estava apto para estar ao lado do rei. E nós vemos, louvado seja Deus, que o rei fez essa ameaça para os seus sacerdotes, entre aspas, os seus espíritas, os seus feiticeiros, os seus magos, os seus sábios, os seus astrólogos. Se vocês não me revelar o meu sonho e não interpretar, eu vou cortar, vou matá-los, todos vocês. O castigo é para todos vocês. Então nós vemos, diz ainda mais, louvado seja Deus. No versículo 6. Mas se vocês me contarem o sonho e explicar o que significa, então eu lhe darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Qual é o significado que ele diz? Vejam, louvado seja o nome do Senhor. É coisa impossível ao homem. Alguém tem um sonho, não se lembra do sonho, e como se tivesse pedido para mim, falar, olha, me lembra aí o que eu sonhei, porque eu sonhei um negócio, estou incomodado com o sonho, e eu não consigo lembrar o que eu sonhei. Vê se você consegue lembrar. Isso aí não existe. Pois isso aí não existe. O que eu sonho é uma particularidade de cada um com Deus. É Deus que dá o sonho. Pode ver que um casal, um marido e mulher, eles dormem com a cabeça no mesmo travesseiro, mas eles têm sonhos diferentes. Não é porque a cabeça deles está no mesmo travesseiro que eles vão ter o mesmo sonho. Não! O marido tem um sonho, um tipo de sonho, e a mulher tem outro tipo de sonho. Então nós vemos que o sonho é um sonho comum, é uma ilusão, é um engano, não é real, é um fenômeno, Então nós vemos que o sonho ele é enganador. Ele é enganador. O sonho ele é enganador. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que para você ver como que o sonho ele engana, que havia, isso aconteceu
num determinado país, um certo homem, ele empobreceu, estava numa situação muito difícil, muito endividado. Ele ficou muito pobre. Não tinha dinheiro nem para comprar pão. E estava num desespero muito grande, muita dívida, muita miséria. Aí esse homem, desgostoso da vida, decidiu se matar. Quis dar ponto final na sua vida. Ele entrou em sua casa, desgostoso, triste, para ver o que é o sonho. E esse homem, entrando dentro de casa, fechou todas as janelas, todas as portas, toda a entrada de ar, abriu o gás e foi se deitar. Sentou na sua cama e quando ele foi deitar, já o sono começou, os olhos dele começaram a se diminuir, ele estava muito angustiado. Aí ele, deitando assim, foi deitar, ele viu um envelope no chão. Aí ele pegou aquele envelope com muita dificuldade e quando ele começou a querer ler, ele apagou e adormeceu. E assim que esse homem adormeceu, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhava que recebia uma carta. E ele abriu aquela carta e dentro daquela carta tinha um valor, um cheque, com um valor inestimável, um valor altíssimo, que dava para ele pagar todas as suas dívidas, todas as suas contas. E dava para ele viajar, comprar imóveis, dava para ele ter uma vida muito tranquila por o resto da vida. E ele, depois de ler depois de ver aquele cheque, ele dormiu, o sono continuou pacificamente, ele tranquilizou-se e passou a noite toda suavemente, tranquila. E ao amanhecer, alguns garotos começaram a jogar bola, pedra, em frente da casa dele, fazer barulho, coisa de criança. E ele acordou. E ele tomou pulso. Estava normal. Viu a batida cardíaca, também estava normal. A sua cabeça não doía. Não tinha dor nenhuma, não sentia nada, estava bem. Ele olhou para ver se tinha alguém que estava velando ele. E também não tinha ninguém, estava sozinho no quarto, ali na sua casa. Estava sozinho. Aí ele chegando, olhando assim no chão, ele viu o envelope. Ele lembrou do sonho. Quando ele viu o envelope, ele lembrou-se do sonho. E ele pegando assim o envelope rapidamente, alegre, feliz, aquela esperança, o sonho está aqui. Quando ele abriu a carta rapidamente, feliz,
bem diferente de quando ele foi dormir. E vejo que tinha lá, que ele pegou lá abrindo o envelope, ele pegou lá tinha lá um bilhete que estava escrito: sinto muito, meu amigo, por atraso de pagamento, a companhia de gás cortou o seu gás. Por isso que ele não morreu. E veja como ele foi enganado pelo sonho. Ele foi enganado pelo sonho. Mas só que também esse sonho salvou esse envelope. E nós vemos como que o sonho é enganador. Mas nós vemos no caso de Nabucodonosor, ele queria que os magos, seus auxiliares, revelassem o que ele tinha sonhado. Uma coisa impossível que ele estava pedindo para aqueles seus funcionários, para aqueles seus sacerdotes. E nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 6 diz assim: mas se o Senhor, a majestade, explicar o sonho, no versículo 7, não é? Diz assim: mas eles tornaram a dizer pela segunda vez: ó majestade, conte o sonho a seus servos, e nós o interpretamos, e nós lhe daremos o significado do sonho. Então o rei respondeu: eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando ganhar tempo. Vocês estão querendo ganhar tempo até que eu, louvado seja Deus, porque eu já te disse o que eu sonhei, me fugiu da mente. Eu já lhe falei. Quer que eu conte o quê? Que escapou da minha mente, fugiu da minha mente, o que eu sonhei. Eu trouxe vocês aqui porque vocês resolvem coisas sobrenaturais. O meu sonho que eu tive é sobrenatural. Eu não sei o que eu sonhei. Vocês têm que adivinhar o meu sonho. Tem que consultar os astros. Louvado seja o nome do Senhor. Através da sua sabedoria, através das suas feitiçarias, vocês têm que trazer o meu sonho de volta. E nós vemos, louvado seja Deus, a situação que estavam esses rapazes, esses feiticeiros. Eles estavam para perder a sua vida. A situação dos astrólogos. E nós vemos, louvado seja Deus, que eles não conseguiram a satisfazer o rei. No versículo 9, portanto, se vocês não me contarem o sonho, que eu vou dar a todos o mesmo castigo. Todos vão receber o mesmo castigo. Parece que vocês já combinaram. Me enganar com mentiras e falsidade, esperando até que se mude o tempo. Portanto, conte-me o sonho agora, para que eu entenda que a sua interpretação está correta. Agora quero ver se tudo que vocês fazem é correto, porque vocês vão ter que contar o sonho. Não vai dar para você mentir, porque aquilo que eu sonhei, se não bater com o que eu sonhei, eu sei o que eu sonhei, no sentido, mas só que ele escapou da minha mente.
Você tem que contar para que o sonho volte em meu entendimento. Então agora eles iam ter que mostrar ao rei que eles tinham verdadeiramente os dons para discernir o sonho que o rei tinha sonhado. Agora que nós vamos ver, é só Deus para fazer uma revelação dessa. O que é impossível ao homem é possível a Deus. É Deus quem dá o sonho. E é Deus quem dá a interpretação do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. No versículo 10, os astrólogos responderam ao rei: ó majestade, não há ninguém neste mundo, não há ninguém neste mundo que seja capaz de fazer o que o rei requer, o que o rei está pedindo. Vejo, nunca houve nenhum rei, por mais poderoso que fosse, por mais poderoso que esse rei fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa a nenhum mago, a nenhum encantador, a nenhum astrólogo, a nenhum feiticeiro. Nunca foi exigido uma petição dessa. Uma coisa impossível. Não há ninguém no mundo. De fato, não há ninguém no mundo. Não vá pensar que Daniel era capaz. Daniel também não era capaz. Mas Deus revelou a Daniel o mesmo sonho que tinha revelado a Nabucodonosor. Deus revelou a Daniel. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 11. Portanto, o que o rei está pedindo é difícil demais. Não existe ninguém no mundo que possa revelar o seu pedido, a não ser os deuses. E ele não está, ele não vive aqui entre os mortais. Olha, irmãos, que contradição. Que contradição que esses astrólogos caíram. Eles caíram numa contradição tão grande. Olha bem, os astrólogos, ao responderem que os deuses não moram com estas pessoas, eles traíram a sua concepção, os seus entendimentos. Eles traíram o seu entendimento dos deuses. É eles que anunciavam os deuses, que Deus é isso, poderoso. E ele cair em contradição. Ah, o Deus, esse Deus, o Deus que revela isso, não está entre nós. Como de fato não estava, porque também não existe. Esse Deus que eles estão falando não existe. Há só um Deus, diz o Senhor. Eu sou o único Senhor. Eu sou o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que esse sonho de Nabucodonosor, um sonho profético, que eu quero
dizer que essa mensagem a gente vai dar seguimento nela, porque ela vai terminar no capítulo 3 de Daniel. Nós vemos, foi revelado a estátua, né, o sonho, e essa estátua que Deus revelou para Nabucodonosor, veja que ele fez uma grande idolatria. No capítulo 3, mostra lá como que ele se sentiu. Ele faz a estátua lá e depois ainda joga Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, né? Porque tinha que adorar a estátua lá, né? Então nós vamos dar sequência nessa mensagem, concluindo, né? Agora eu falei mais do sonho, do poder de Deus, que só Deus tem esse poder, essa autoridade, esse domínio de um sonho, e ele põe dentro da cabeça de quem ele quiser o sonho. E nós vemos que ela vai ter continuidade. Aí nós vamos falar completamente da estátua que Deus revelou para Nabucodonosor, que ele seria o rei dos reis, e ele, como que ele se exaltou através desse sonho. E ele fez, no capítulo 3, ele fez a estátua que ele sonhou. Né? Ele fez a estátua e ali a gente vai concluir essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.